Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, sua FM 95.9. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, acessando Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E o Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela Organização das Nações Unidas em 2007, no dia 2 de abril. É uma data importante, pois muitas pessoas não compreendem o que é o transtorno do espectro autista, o TEA, sendo fundamental a propagação de informação de qualidade. Entender melhor esse transtorno é a chave para o fim do preconceito e da discriminação que cercam as pessoas com TEA, as quais apresentam apenas uma forma diferente de agir e encarar o mundo. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 1 em cada 160 crianças está no transtorno do espectro autista. Sendo assim, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, lembrado no último dia 2 de abril, é também importante para que mais pessoas sejam diagnosticadas precocemente e corretamente. E hoje, o programa Abre Aspas vai falar sobre essa conscientização do autismo, né? Durante todo o mês, nós trabalhamos essa temática e foi na semana passada o dia, né? Mas durante o mês de abril a gente busca abordar esse assunto de tão importante relevância e hoje será o nosso assunto aqui no programa Abre Aspas e você, claro, pode participar conosco pelo 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, você, claro, quer saber sobre a previsão do tempo, começando mais uma semana. Mônica Maria chega pra cá e conta pra gente o que os meteorologistas prevêem pra hoje, segunda-feira, aqui no Vale, Litoral e também Serra. Mônica, será que vem uma pancadinha de chuva por aí? Porque o tempo já tá seco, já tá perceptível, né, André? Esse tempo mais seco, essa umidade relativa do ar aí está, a gente percebe, né, ela bem abaixo aí do que a gente espera, ou pelo menos que é recomendado, e a gente está na expectativa. Será que vem chuva para hoje? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens e com chance de pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Mínima de 17 e a máxima fica em 29 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte, na Serra da Mantiqueira, mesmas condições do vale. Dia de sol entre nuvens e com pancadas de chuva à tarde. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 21 e a máxima fica em 30 graus. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 13 e a máxima chega aos 26 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica. Então vamos ficar na expectativa aí, né, dessa pancada de chuva agora à tarde. Você que está saindo de casa agora, traga o seu guarda-chuva aí, que a previsão indica essa mudança aqui na nossa região. Muito bem. O programa Abre Aspas de hoje, com muito carinho, está recebendo a Gabriela Cruz. Ela que é psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em reabilitação neurológica pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil
infantil. Hoje, gentilmente, participa conosco aqui no programa Abre Aspas para falar aí sobre esse mês de abril, esse mês de conscientização do autismo. Gabriela Cruz, que alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Eu que super agradeço o convite. É sempre um carinho enorme poder estar, né, aqui com vocês. Com certeza. E hoje, para falar desse assunto tão importante, né? Claro que a gente fala sobre o mês, mas a conscientização, ela é todos os dias, né, Gabi? Mas nesse mês que temos aí o dia em que a gente foca mais nessas ações do autismo, é um mês para a gente realmente reforçar esse tema, né? E você aí, dentro da sua experiência, esse trabalho com o autismo, já vem, de alguma forma, fazendo ações ao longo de todo o mês, né? Sim, esse é um mês em que a gente foca nesse trabalho, né, para poder levar informação e conscientizar as pessoas sobre o autismo, né, mas a gente trabalha com isso o ano inteiro. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Lembrando que você também pode participar conosco pelo 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Se você quiser mandar a sua pergunta por áudio ou por texto, né? Áudio não muito longo ali para que nós consigamos atender todos os ouvintes. Você que não quiser se identificar, não tem problema, combinado? Só manda pra gente não me identificar. Pode mandar a sua pergunta sobre o autismo, pode mandar o seu relato também. A gente está aqui e a sua participação é muito importante para nós. Gabi, fala sobre a questão do autismo, né? Para quem está nos acompanhando. De uns anos para cá, parece que tem se falado mais sobre isso, né? A organização colocou essa data do dia 2 de abril em 2007, então se a gente parar para pensar, tem um bom tempo, mas parece que tem um pouco tempo que tem se falado mais sobre o diagnóstico. Dentro Sim. da sua experiência, você percebe que realmente as pessoas estão mais atentas, seja elas os profissionais ou mesmo os pais, os educadores que têm um papel fundamental, né, para ajudar nesse diagnóstico, a ficar atento a esses sinais? Sim, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então a gente nasce com ele, né? E aí, se a gente for pensar em questão, acho que é uma colocação muito atual, né? As pessoas falam, nossa, mas parece que agora todo mundo tem autismo, Sim, né? É uma fala muito comum. É. E na verdade, o que a gente tem hoje é mais informação. É uma melhora no nosso diagnóstico, né? E aí, isso nos ajuda a identificar e fazer um diagnóstico de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque hoje a gente tem mais conhecimento, né? Então a gente entende que o autismo, ele também tem uma base genética, ele também tem coisas que são multifatoriais, que acontecem dentro do processo de desenvolvimento, a hora que esse bebê tá nascendo. Então existe, a gente fala que o diagnóstico é multifatorial, são vários fatores. Então, conforme a gente vai tendo conhecimento, a gente vai aprendendo como fazer um diagnóstico. Então hoje a gente já tem mais conhecimento, então é muito mais claro que a gente vai conseguir identificar melhor as pessoas e as crianças que têm o espectro autista. E também, né, é importante a gente destacar que a gente está falando das crianças, mas até diante dessas informações, adultos sendo diagnosticados, né, com autismo. É muito comum, Vanessa, eu já atendi muitos adultos também, né, hoje eu atendo mais crianças, mas ainda tenho pacientes adultos que têm TEA, né. E é muito comum, enquanto a gente está fazendo esse processo de diagnóstico da criança, a gente já identifique que o pai ou a mãe tenha. Olha só. E aí até os próprios pais, você vai conversando e vai fazendo as perguntas, olha, mas parece que a gente é parecido, mas eu também tinha isso, eu também tinha aquilo. E aí, né, a gente vai fazendo todo esse processo de avaliação e muitos pais depois também querem fazer a avaliação porque se encontram dentro de diagnóstico. Né? Então a gente, é como eu falei, o autismo a gente nasce com ele não aparece, né, do nada. E como ele tem um fator genético, é muito comum a gente identificar na criança e os próprios pai, ou a mãe, ou o irmão, né, também entrar dentro do diagnóstico. Agora, Gabi, para quem está nos acompanhando, né, a gente fala tanto sobre essa questão do autismo, o TEA, né, que é uma sigla que ficou realmente mais famosa, que é o transtorno do espectro autista, né? Mas eu gostaria que você, dentro até, né, desses anos de trabalho, explicasse um pouquinho o que se caracteriza, né? Quais são os principais sinais, as características que pode, de alguma forma, ajudar. Claro que é importante lembrar que esse diagnóstico é fechado por profissionais, né? Sim, sim. Mas, assim, aqueles sinais que a gente fala assim, opa,
Acho que tem alguma coisa que a ser investigada. Quais são esses sinais que as pessoas podem perceber? Tá, vamos lá. Eu vou explicar de uma forma mais simples para que todo mundo consiga entender, né? O autismo, ele é como se fosse um guarda-chuva. Ele vai ter vários sinais, mas também nem todas as crianças vão apresentar esses mesmos sinais. São diferentes, então. Que são diferentes. Porém, a gente tem 2 sinais que são característicos e que eles precisam fazer parte desse diagnóstico, que é o déficit de comunicação social, uma criança que não interage, não se comunica muito bem com o outro, tem uma falha de comunicação. E outra é quando a gente fala que a criança ela tem um padrão repetitivo de comportamento. Então, é aquela criança que tem que fazer tudo da mesma forma, tudo numa mesma ordem, né? Então, as crianças... Quando a gente pega as crianças menores, pequenas, o que a gente encontra? Aquelas crianças que enfileiram os carrinhos, que aí você, né, muda um pouquinho a rotina, ela já se desorganiza, né? Tem algumas crianças que demoram, por exemplo, um pouco para falar. Dentro do espectro, a gente vai ter aquelas crianças que têm seletividade alimentar, que não comem certos tipos de alimentos com certas texturas, com cheiros. A gente vai ter aquelas crianças que também se incomodam com o tecido da roupa, né? Essa parte sensorial, algumas com o barulho, então tapam os ouvidinhos. Então, uma festa de aniversário, por exemplo, é um momento em que a criança... É o melhor momento da vida de uma criança, uma festa de aniversário, né? Que tá todo mundo e tem comida e tem um monte de coisa. Essa criança se desorganiza por conta do local, né? Por conta do barulho. Então, a gente vai conseguindo identificar alguns pontos em que vai nos deixar em alerta, né? Então, aquela criança que às vezes, é muito comum também os pais trazerem pra gente assim, ele brinca com outras crianças, mas quando você vai avaliar o brincar, a criança está só no meio. Ela não consegue fazer uma troca. Muitas vezes ela não consegue ter o contato visual, ela não consegue olhar, né? Algumas têm estereotipias, então, né? Ou ficar correndo, sempre correndo, escalando as coisas, balançar o corpinho. Algumas andam na ponta dos pés. Então, tudo isso são características e sinais de alerta de que o desenvolvimento dessa criança não está indo bem, né? E a escola tem um papel também fundamental, porque muitas vezes, como você está em várias crianças de uma mesma idade, uma mesma faixa etária, a gente consegue identificar muito, muito mais fácil, né, aquilo que a criança não está conseguindo chegar dentro do marco do desenvolvimento típico. E é tão interessante pensar nessa questão, né, como você disse aí, são sinais que indicam que alguma coisa está ali, pode ser. Porque eu acho que muitas vezes, né, o medo de algumas pessoas, de alguns pais, e por favor me corrija se eu estiver errada, às vezes é o medo desse diagnóstico. Eu acho que causa um sofrimento nos pais. É isso mesmo, essa é a percepção que eu tenho. Me corrija se eu estiver errada, mas parece que os pais às vezes têm até receio, porque por medo de várias questões, entre elas o preconceito da sociedade, né? Sim. Eu sempre falo que quando a gente atende criança com qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, a gente precisa fazer um bom acolhimento com os pais. Sim. Né? Porque se a gente parar para pensar, né, aquela família idealizou um filho, esperou 9 meses para nascer, se programou. Às vezes algumas famílias tentaram, né, deixar tudo certinho para que aquele filho pudesse chegar. E aí aquele filho nasceu e daqui a pouco foi crescendo e aí algumas coisas não foi desenvolvendo ou algumas coisas não saíram como o esperado. E aí você fica assim, agora, o que eu faço? Será que tem alguma coisa? E é o medo do novo. Porque aí é um processo de luto. Eu vou ter que desconstruir tudo aquilo que eu construí para olhar para aquilo que eu tenho agora. Então é um processo muito dolorido para os pais, né? E às vezes a gente encontra famílias que, por que você não trouxe ele antes? Porque às vezes esse pai e essa mãe não deu conta de trazer essa criança antes. Né? Então, quando a gente está olhando para uma criança que tem transtorno de neurodesenvolvimento, a gente não olha para a criança, a gente olha para a família. Porque existe um contexto aí, existe uma mãe em sofrimento, existe um pai em sofrimento, né? Porque a gente tem outras questões que são tratamentos muito caros, né? Então, tem uma série de coisas, mexe muito com a estrutura da família.
E sem dúvida, mexe com a estrutura e o psicológico e toda a rotina, né? Porque a gente sabe dessa questão, né? E claro que a gente vai falar ao longo aqui do programa sobre a questão dos tratamentos, as possibilidades, mas como é importante realmente, acho que essa aceitação ajuda um pouco mais ainda, não ajuda? Sim, até porque essas crianças, elas funcionam, né, muito melhor com estratégias comportamentais. Então, assim, esses pais, eles precisam estar engajados no tratamento para poder criar um ambiente, né, que seja favorável para aquela criança, para que ela aprenda bem, para que ela consiga se desenvolver, né? Então, é uma reeducação na família. Com certeza. Gabi, o pessoal participando conosco e você, claro, mande sua pergunta 123019-8801, 123019-8801, reforçando que se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? Boa tarde, gostaria de saber, a partir de qual idade é possível perceber esses sinais? Uma criança de 2 anos já dá esses primeiros sinais de que pode ter o autismo? Sim, com 2 anos, bebês a gente consegue já. Com bebês? Já, então geralmente aquele bebezinho que fica muito rígido, não busca o contato, muitas vezes não faz o contato visual. Então, né, quando você pega o bebê no colo, a primeira coisa que ele tem que fazer é o contato, sim, né, o olhar. Né? Muitas vezes essas crianças desviam o olhar. Às vezes a gente vai ter crianças que com 2 anos a criança já consegue formar frasezinhas. Sim. E às vezes essas crianças apresentam atrasos de fala. A fala ainda não está desenvolvida. Então são crianças ainda que não conseguem até nem apontar o que querem, né? Então com 2 aninhos, bebê, a gente já consegue ir traçando o diagnóstico, sim, é possível. E é muito interessante também o papel do pediatra nisso tudo, né, Gabi? Porque sim, é ali que os pais têm essa oportunidade, às vezes, de comentar alguma coisa, né? Porque sim, não chega, por exemplo, uma psicóloga infantil do nada, né? Não. Tem ali todo um processo. Por isso a importância dessa relação, né? Dos pais ou dos responsáveis, enfim, de quem fica com essa criança, em ficar atento e ter essa boa relação com o profissional, o pediatra ali, né? Sim, até porque as crianças geralmente chegam com indicação dificilmente pelos pais. Alguns observam e já conversou com alguns amigos que são profissionais e trazem pra gente, né? Mas a sua grande maioria são os médicos que identificam e mandam pra gente para avaliação, ou a própria escola, né? Por quê? Porque eles já têm uma formação muito maior, né? E conseguem identificar. E os pais, além de tudo isso, precisam lidar com o medo. Do novo, né? Então eu procuro ou não procuro, mas se eu também não procurar, eu não posso fingir que eu não tô vendo, mas se eu procurar, o que eu vou encontrar? Então, é muito importante isso que você falou, dessa questão do pediatra, do médico, né, fazer uma boa avaliação de desenvolvimento para que essas crianças possam também ter acesso a outros profissionais, para que também possam ajudar no processo terapêutico. Agora, o Gabi, no caso, por exemplo, o diagnóstico, quanto mais cedo, ele tem melhores resultados? É real? Sim, isso a gente já tem pesquisa. Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, é melhor, né? Eu sempre falo para os pais, mas será que a gente faz a avaliação agora? Ou será que a gente, né, entra para intervenção? Ou será que acho que no final do ano a gente procura? Não, procura agora. Porque se essa criança não fechar o diagnóstico, a gente está vendo que ela tem atrasos. Então vamos trabalhar os atrasos. Então, quanto mais cedo, é muito mais fácil. Sim. Porque a gente sabe que essas crianças, em sua grande maioria, elas têm uma rigidez muito grande. Então, quanto mais cedo a gente trabalhar essas rigidez, que é o que é mais difícil para eles também, é muito melhor. Então, perceber os sinais, procure ajuda médica, procure ajuda profissional, porque tempo nessa hora é primordial. Até porque assim, né, eu fico imaginando você como psicóloga infantil, né, também tem essa especialidade em neuropsicologia, às vezes a pessoa chega lá até achando que é o TEA, o transtorno do espectro Sim. autista. Meu filho tem esse atraso, meu filho apresenta isso. E às vezes não é outra questão. Isso acontece mesmo? Acontece não só com autismo, mas crianças com TDAH. Sim. Então assim, eu acho que ele é hiperativo, ou acho que tem que tomar um remédio, ou acho que ele se desorganiza muito, ou acho que ele tem autismo, porque a
gente chama e ele não presta atenção, né? Então a gente tem, sim, esses casos que chegam pra gente e que às vezes a gente percebe que é só uma reorganização de ambiente, né? Que a gente precisa ajustar para que essa criança se organize. Com certeza. Por isso, fundamental, né? O papel dos pais, não tem jeito, né? Não tem jeito. É com a gente. É com a gente, né? Porque a criança é nossa responsabilidade, né? Então, a gente precisa ficar atento. A pergunta que chega aqui: olá, boa tarde, gostaria de não ser identificado, gostaria de saber, meu neto, percebo que ele não gosta muito de falar, ele sempre fica mais resmungando. Hoje ele tem 8 anos, movimenta muito as mãos. Mas não sei como dizer para o meu filho e para a minha nora que eu acho que ele tem autismo. Essa é uma questão também muito séria, né? Às vezes um familiar, igual no caso aqui a avó, percebe. Não é fácil, né? É uma questão delicada, mas você vê, ele percebe alguns sinais ali, né? E é aquilo que a gente falou, a importância dessa atenção, né? Sim, o que a gente percebe é difícil para os pais, né? E é difícil também para o familiar que tem um pouco de conhecimento, já conseguiu identificar e como que vai falar isso, né? Então o que eu sempre falo quando a gente recebe na família, a gente está identificando, né, um sobrinho, um afilhado, né, alguém ali que está próximo, né? Nós não somos profissionais, vamos colocar numa condição, né? Não sou uma profissional. Então eu não posso dizer que o filho do outro tem autismo ou não, né? Mas eu posso alertá-lo de que aquele comportamento não é adequado para a idade dele, né? Então, uma criança de 8 anos, ela tem que conversar como um adulto. Sim, 8 anos, né? Então, assim, quais são os tipos de comportamentos? Esses comportamentos estão fora do que esperado por uma criança de 8 anos. Então, sempre que a gente se depara com essa situação, eu sempre oriento a gente falar do desenvolvimento, né? Como eu falei, a criança com 2 anos, ela já tem que juntar a frasezinha. Ela tá só resmungando, ela tá com atraso. Não significa que essa criança tá com autismo, porque eu vou ter que investigar o guarda-chuva todo, né? Mas a dificuldade da fala é evidente, então eu tenho que tratar a fala, independente de diagnóstico. Porque às vezes a gente fica com medo de falar que tem. E realmente a gente não tem que falar que tem, porque a gente não sabe. Exatamente, não somos profissionais dessa área. E mesmo sendo, você tem que ter o jeito para falar, tem que ter a técnica, né, Gabi? Exatamente, tanto é que a gente não avalia parente, a gente envia para um colega, e aí, porque não tem como a gente entrar nessa, até porque o nosso olhar, ele vai ter um viés. Sim, né? Real, porque você faz parte ali desse núcleo, né? Mas percebeu, né, que tem alguma coisa diferente, olha, já era para ter feito isso, já era para ter feito aquilo, vamos tentar buscar uma ajuda, porque é uma coisa que eu falo, se não tiver tratamento, né, se não fizer o tratamento, tende só a piorar. Porque já tá com 8 anos, né? Essa avó não falou, mas será que ela percebeu isso agora ou já não faz um tempo? Exatamente, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo para os pais, né, quando eles, Gabriela, eu tô com medo, eu não sei, eu não esperava, agora eu tô trazendo aqui, você tá conversando com a gente, eu tô vendo, parece que o mundo abriu, que eu tô vendo um monte de coisa que eu não via, né? Eu sempre falo pros pais, pense que um dia nós não vamos estar aqui. É verdade. Se hoje você precisar ficar, né, internado, precisar fazer uma viagem, teu filho dá conta de ficar com alguém? Tem tudo isso, né? Então a gente trabalhando nessa dinâmica com eles para que, nossa, mesmo eu não tinha pensado nisso, então vamos tentar fazer alguma coisa. Com certeza. E aí no caso dessa avó, né, avô e avó com um papel tão importante, né, tão lindo, né, tem um carinho especial pelo neto aí, a gente precisa também estar aberto a isso, né? Sim, a gente precisa estar aberto. Com certeza. Agora, Gabi, conta um pouquinho pra gente em relação ao diagnóstico, né? Como é que é feito esse diagnóstico, né? Existe, acho que a pergunta de muita pessoa, cadê o exame? Existe um exame que me comprove isso, né? Que a gente tem muito isso, a gente quer ali o exame que esteja escrito ali, né? Mas como é que é o trabalho de vocês, né? Como psicóloga, essa equipe multidisciplinar, quem faz parte desse diagnóstico? Tá. O diagnóstico do autismo, ele é feito de forma clínica. Nós não temos nenhum exame, né, que a gente entre lá numa máquina e saia, ou que a gente tira o sangue e diz que, né, a gente é autista. Não tem. Então é clínico, através de observações, de comportamentos.
E, em sua maioria das vezes, é um diagnóstico que não é fechado sozinho, por um profissional. Por isso que é muito comum, né? Eu te falei, o médico encaminha pra gente, né? Ou a escola manda pra gente. Porque a gente vai precisar, nós vamos precisar olhar para todos esses campos, observar se essa criança apresenta o mesmo comportamento em vários contextos, né? E quando geralmente vai para a equipe médica, o que o médico faz? Ele encaminha para uma avaliação neuropsicológica, que é o trabalho que nós fazemos dentro do diagnóstico. Né? E dentro dessa avaliação neuropsicológica, a gente vai avaliar todas as funções do nosso cérebro. O quanto que essa criança tem de memória preservada, a parte de linguagem, de atenção, a parte motora, o nível de inteligência. E eu falo para os pais que é como se a gente tirasse uma foto do nosso cérebro, de como ele está funcionando. Né? E aí a gente consegue chegar num diagnóstico. Né? Então, a avaliação neuropsicológica ela é feita dessa forma. Então, a criança vem, nós aplicamos vários testes padronizados, de acordo com cada faixa etária. Aí nós conversamos com os pais, fazemos questionários, observação na escola, de como que essa criança está se comportando. Né? Muitas vezes os pais mandam vídeos para nós, né? Porque dentro ali do consultório é só eu e a criança, eu consigo ir até a escola observar. Então, eles também mandam os vídeos de como essa criança se comporta fora. E fora isso também a gente conversa com todos os outros profissionais que atendem a criança. Geralmente a avó também vem. Porque às vezes é quem tá ali mais próximo. Exatamente. Quantos avós e quantos avós são as nossas redes aí, né? Que seria de nós, sem eles, que nos ajudam, rede de apoio. Como é importante, né? Sim, e as avós até falam, as mães até falam, minha mãe vai saber mais do que eu, porque ela fica mais tempo com a criança. Sim. Né? E como é importante isso, né? Por isso é importante estar aberto. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Hoje nós estamos falando sobre o transtorno do espectro autista, mas não é só isso, né? São tantos transtornos, tantas questões que a gente vê aí nos últimos tempos, né? E a gente precisa estar aberto a essas questões, porque faz diferença, né? Muita diferença. Quantas crianças aí talvez mostraram esses sinais lá atrás, nós talvez por falta de informação não percebemos, hoje são adultos que têm dificuldade de relacionamento. Né? Tem dificuldades profissionais, enfim, tem várias questões. Então, a gente tem esse papel e acho que hoje, se a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem que buscar ajuda o quanto antes, né, Gabi? Não ficar postergando, né? Não, e é como eu falei, o problema ele não vai sumir. Exatamente. Né? Vai só piorar, né? Exatamente. Tudo vai depender da forma com que a gente vai tratar para que a gente consiga dar uma qualidade de vida. Com certeza. Né? E quanto antes, melhor. Sem dúvida. Muito bem, vamos a um rápido intervalo aqui no programa Abre Aspas nesta segunda-feira. Hoje nós estamos falando sobre a conscientização do autismo, o transtorno do espectro autista. Neste mês de abril aí a gente reforça ainda mais a importância de perceber esses sinais, de buscar a ajuda de um profissional. E hoje quem nos auxilia no tema é a Gabriela Cruz, ela que é psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em reabilitação neurológica pela Faculdade de Medicina da USP e também membro da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. E você, claro, continue participando conosco, 12 30 19 8801. Depois do intervalo a gente volta falando sobre o assunto e também atendendo a sua participação. Até já! 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Hoje nós estamos falando sobre o mês de conscientização do autismo. Esse mês de abril, né, a gente trabalha ainda mais essa temática tão importante. Quem nos auxilia no bate-papo de hoje é a Gabriela Cruz, ela que é psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, também especialista em reabilitação neurológica pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, hoje batendo esse papo com a gente aqui sobre o autismo. E você, claro, continue participando conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801, será uma alegria pra gente ter a sua participação. E tem mais perguntas aqui, Gabi. Eu sou a Marinita, Dona Marinita, tava com saudade da senhora, viu? Faz tempo que a senhora não participa aqui, essa semana mesmo, comentei com a Mônica, falei, nossa, é a Dona Marinita, a gente se apega aqui aos ouvintes, viu, Gabi? Te ama aqui, já faz parte desse ciclo aí da nossa amizade também. Ela é aqui do Jardim São Leopoldo e ela diz o seguinte: boa tarde, Vanessa.
tem uma filha, ela tem 32 anos e o diagnóstico só pela avaliação que tem atraso mental e não fala mais, ouve bem os sons. Não, peraí. O diagnóstico por avaliação que tem atraso mental. Ela não fala, mas ouve bem e solta sons. A minha pergunta é: existe crianças com características ou traços do autismo? Quando passei em terapeutas como fonoaudióloga, ela me falou sobre as características e observando minha filha, vejo que ela tem algumas características do autismo. É a dona Marinita. Certo. Uma das primeiras coisas que a gente avalia que a gente faz dentro da avaliação neuropsicológica é se essa criança ela tem deficiência intelectual, tá? Porque a gente vai ter crianças que têm autismo e deficiência intelectual e a gente vai ter crianças que não têm, que têm o autismo e não têm a deficiência intelectual. Até isso muda a nossa forma de avaliação, os instrumentos que a gente vai utilizar, tá? Então, é possível, sim, né, você ter aí esses 2 diagnósticos, né? Uma pessoa ter esses 2 diagnósticos. Isso é muito possível, tá? Porque ela fala, a filha tem 32 anos, né? O diagnóstico foi só atraso mental, mas ela não fala, mas ela ouve e ela solta alguns sons. Então, você vê, 32 anos, né? A dona Marineta já tem aí, ela sempre procurando ajuda, uma caminhada, né? Já tem uma caminhada. E a gente realmente percebe que, assim, os pais, eles têm que ficar atentos, a dona Marineta sempre atenta, mas foi fechado apenas esse diagnóstico. Hoje, com 32 anos, por exemplo, seria interessante uma reavaliação? Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, é super possível, né? Pode fazer uma reavaliação. E aí, nessa faixa etária, né, a gente trabalha muito, é muito importante o acompanhamento com o psicólogo, né, para trabalhar estratégias comportamentais. Sim. Tá? Então, é possível, sim. A gente sempre vai reavaliando, não é porque a criança ela já tem um laudo que ela não precisa de reavaliação, não, até porque ela vai ter um tempo de intervenção e depois ela vai precisar ser reavaliada, não para termos diagnóstico, mas para funcionamento. O que a gente está fazendo, o que os terapeutas estão fazendo, o que está melhorando, o que a gente precisa fazer ou não nesse momento, qual está sendo o funcionamento. Então, essa reavaliação, ela é sempre possível e sempre preciso também. Com certeza. Tem mais participação aqui. Boa tarde. Parabéns, Vanessa, por essa iniciativa de falar sobre a conscientização do autismo e para a Gabi também. Obrigada, querida, por estar esclarecendo e tirando algumas dúvidas. Ela diz que é terapeuta ocupacional. Parabéns também. Uma profissão belíssima em que tem um valor fundamental, né, em todos os tratamentos também, que às vezes não é tão reconhecida, mas tem um tratamento aí que as pessoas têm que valorizar. Ela diz aqui: também trabalho com autismo e vejo que a agonia dos pais, dos avós em saber como lidar, onde procurar, quem procurar. Parabéns aí pra vocês. E a Margarete. Obrigada, Margarete. Ah, Margarete. Conhece? Conheço a Margarete. Que legal. É isso aí, já Margarete. Já ouvi falar. Ah, tá vendo? É famosa, então. E o bacana é isso, né? Realmente, a gente... como, né, às vezes faz esse papel de comunicar, mas vocês como profissionais percebem essa agonia, né, e vê realmente, né, por isso a importância dessa aceitação, porque não tem como ali, né, usando uma palavra mais simples, enfiar a goela abaixo, não né? tem, né, eu sempre falo, quando os pais, né, vão no consultório, eles olham pra gente assim, o que você vai falar, dá até eu falo que dá até uma agonia na gente, porque eles ficam assim... tensos, né? Tensos, né, e eu sempre coloco a seguinte situação, né? Eu também estou do outro lado. Sim. Eu também estou do outro lado. Então, eu tenho 3 casos na família. Eu sei o que é estar do outro lado. Eu sei o que é o medo. Eu sei o que é pensar se vai ser possível, se vai falar, se não vai. A criança, ela vai andar, se ela vai se comunicar, se ela vai aprender a ler, se ela vai aprender a escrever, como que isso vai funcionar, se ela vai trabalhar, se um dia ela vai namorar. É isso tudo que a gente pensa, Não né? é pensar só no agora, né? Você tem uma visão futurística, né? É ter uma visão de futuro, porque a gente tem um filho, a gente faz um planejamento, né? Sim. Vai estudar o quê? O que vai fazer? Né? Como que a gente vai trabalhar? Então, tudo isso. Então, quando a gente tá do outro lado, a gente entende o que é, a gente acolhe essa dor do pai, porque é uma dor que dói em você também. E a Gabi comentou aqui, gente, eu acho que é tão... Não que quem não tenha caso,
isso não seja aí um bom profissional, não. São também, né? As pessoas estudam pra isso, se especializam pra isso. Mas pra você é realmente viver isso na pele, né, Gabi? Ver Sim. ali a situação e pensar, nossa, eu sei o que essa pessoa tá sentindo, né? Sim, e aí é acompanhar o desenvolvimento de perto, né? Porque aí você vai no encontro de família, nossa, já tá tempo de terapia, já tá falando, aí você quer saber, já tá falando, já tá conseguindo se comunicar, já tá conseguindo, né, apontar. Então, quando você tem na família, né, te traz uma sensibilidade maior de compreender o que essa família tá passando, e ao mesmo tempo, enquanto profissional, a gente não pode deixar o tempo correr. Sim. Eu entendo que tá doendo e eu sei da sua dor, porque eu também sinto, né? Mas a gente tem que... O barco tem que tocar. Eu brinco, né? Eu falo que quando a gente se torna pai e mãe, a gente sente dor. Mas a sua dor, às vezes, tem que falar assim... Aguenta aí um pouquinho, deixa eu olhar ali, né? É quando você rala, se machuca o filho e você deixa a sua dor, você vai socorrer. E exatamente. É isso, né? Deus é divino, ele faz isso porque ele sabe que a gente é forte, a gente consegue. Não que a gente também não precise de cuidado, até porque existem casos que os pais fazem tratamento também, né? Acompanhamento, Sim. Isso também é importante, né? Porque mexe Sim. com o nosso emocional também, né? Sim, é muito importante, né? Os pais buscarem ajuda. Sim. Né? Eu sei que é muito difícil para os pais, porque enquanto eles encontram uma criança com tantas dificuldades e limitações, é aquilo que você acabou de falar, eu vou abrir mão do meu. Né? Uhum. E aí é muito difícil os pais buscarem ajuda, porque eles, né, a gente pensa, não, eu vou abrir mão do meu, porque nessa hora eu tenho que, meu filho que tem que ser atendido. Então a gente entra assim numa confusão, tá, mas se você também não cuidar de você não vai conseguir cuidar dele. Aquela história, você tem que estar bem para dar o bem para alguém, né? Pra exatamente. Então, por isso, o papel de orientação, enquanto nós, terapeutas que trabalhamos com crianças, fazer também essa orientação Sim. e esse acolhimento dos pais, porque muitas vezes eles não vão conseguir ir para uma terapia. Até por falta de tempo mesmo. Até por falta né? de... É dinâmica mesmo, de tempo, né? Sim. E aí, o que a gente sempre orienta, né? Fortaleça a família, busca espiritualmente Sim. também, né? Se fortaleçam, porque tudo isso faz parte. Nós somos seres, tudo isso vai fazer parte. É um conjunto, não tem como a gente separar. Com certeza. Agora, Gabi, conta um pouquinho pra gente em relação à questão do transtorno. Uma vez feito esse diagnóstico, né, que você comentou aí, como é que é definido esse tratamento, né? E uma outra pergunta também que a gente ouve, né? Muitas pessoas falam, não, mas o grau dele é mais leve, não, o grau dele é moderado. Existem realmente graus do transtorno do espectro autista? Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é que a forma com que isso foi Sim. né, colocado. Não é que são graus, mas leve, moderado e o grave. A gente fala de nível de suporte. Ótimo. Então, a criança com nível de suporte 1, ela precisa menos de mim do que a outra. A nível de suporte 2, ela vai precisar de uma demanda maior. Eu vou precisar ajudar mais essa criança. E a de suporte 3, ela vai precisar de mais ainda. Né? Então, não é o autismo leve, grave e moderado. Não são níveis. Não são níveis. Ótimo. Não são graus, são níveis de suporte. Desculpa, é o contrário, não são graus. Isso, são níveis de suporte. O quanto essa criança precisa de ajuda. Tá? Isso não significa que uma vai ter o comportamento mais leve do que a outra. Não. São só níveis de suporte. Né? Então, tem um nível na minha família tem nível de suporte 1, nível de suporte 2. E aí, assim, nível de suporte 1, ela consegue trabalhar, conversar com as pessoas, ela consegue estudar, ela tem as coisinhas dela. Mas o nível de suporte 2, ele já tem uma dependência, ele já usa, é uma criança maior, mas ainda usa a fralda, tem uma seletividade, não precisa ser direcionado para fazer as coisas. Então, o nível de suporte é muito maior. Então é importantíssimo isso pra gente entender, né? Sim. Eu falo que às vezes até é a fala, né? Às vezes a gente vai... as pessoas hoje... Todo mundo sabe, né? Um pouco, né? De tudo, né? E aí todo mundo quer falar, mas é importante porque até isso, né? Eu acho que às vezes do jeito que você fala com um pai, com uma mãe de uma criança que tem o TEA ali, às vezes o jeito que você fala soa mal também, né? E machuca, sim, né? Sim, né? É até esse termo, né? Ele tem autista leve. Né? Leve pra quem? Se desorganiza, tem uma série de outras questões. Vem viver um dia da minha rotina. Exatamente. Não é fácil, não né? é fácil.
Enquanto tratamento, Vanessa, a gente define isso, né, dentro de um conjunto, né, daquilo que a gente, principalmente quando termina uma avaliação, do que aquela criança vai precisar. Né? Então, vai depender do funcionamento. Eu tenho crianças que precisam fazer terapias quase que à tarde, vão para a escola e fazem terapia a tarde toda, né? Que vai precisar, que vai ser fundamental uma fono, uma TO, uma psicóloga, muitas vezes uma assistente terapêutica, que é uma profissional que fica junto com a criança, que vai para a escola com a criança, que vai para a casa da criança, para ajudar ela nesse manejo de comportamento. Então, tudo vai depender da avaliação. Cada criança é única. Né? Então, eu vou ter uma criança que ela vai precisar de muito suporte, Sim. de muitas terapias, e vou precisar daquela que não precisa de tantas terapias. Então, é muito individual. Mas o importante é, a terapia precisa ser feita. Com certeza. Inclusive, tem uma pergunta aqui bem interessante, não vou identificar, a pessoa pediu para não ser identificada, ela é de São José dos Campos. Boa tarde. Gostaria de saber da doutora em relação à questão do tratamento. Meu filho foi diagnosticado com um transtorno, seguimos o tratamento por um tempo, ele cresceu, parecia que estava tudo certo, mas voltou a apresentar sinais. Hoje ele tem 11 anos, não consegue acompanhar a turma da sala. Devo buscar tratamento novamente? É possível recomeçar? E inclusive ela coloca aqui que tem até vergonha de falar isso, mas ela acreditou que realmente a criança tinha superado e não precisaria mais de tratamento. Foi o que eu falei do começo, a criança nasce, tá? E ela vai ter que fazer o tratamento ao longo da vida. Então, tem adultos que têm autismo que fazem tratamento. Sim. Até hoje, tá tudo bem. E tem uns que foram diagnosticados há pouco tempo, adulto, e seguem, tá tudo certo, né? A gente não tem que ter vergonha. Eu acho que assim, uma vez que você identificou, parabéns. Ótimo. É isso mesmo. Então, identifiquei, vamos lá, vamos ver, vamos procurar um profissional, vamos fazer, né? Vamos procurar um psicólogo para ver aonde a gente começa, quais são essas dificuldades, é mais de aprendizagem ou é uma dificuldade de comportamento? Então, o psicólogo em si vai ajudar você a reorganizar isso. Por onde a gente começa? Porque às vezes a gente identifica, mas a gente não sabe de quem que é o trabalho. Sim, né? Fica naquela dúvida, né? Exatamente. Se é ali da parte pedagógica, se é uma questão mais comportamental. Então, a buscar ajuda nesse momento é fundamental. Né? E a gente não tem que ter vergonha. Com né? certeza. A gente tem que fazer aquilo que é melhor. Então, busque tratamento, busque orientação, recomece. Né? A fase da adolescência, ela traz outras dificuldades. Interessante. Né? Era uma coisa que eu ia perguntar pra você. Tem diferença das fases Tem, assim como tem as fases para todo mundo. Então, vai mudando de fase, vai mudando os comportamentos, vai mudando o jeito. Então, tudo isso faz parte. Por isso que o tratamento ele precisa ser desde pequenininho e vai acompanhando até a fase adulta. Com certeza. E não tenha vergonha, né? Busque aí o amor e não se culpe também, né? Enfim, aconteceu, agora é bola pra frente, né? Eu sempre falo assim pras mães, olha, culpa não resolve problema. Vamos lá, identificamos, bola pra frente. O que nós podemos fazer? Exatamente. Até porque a gente não sabe que momento que ela estava vivendo, né? Exatamente. Quem somos nós pra julgar, né? Nós não viemos aqui pra julgar ninguém. Então, bora pra frente. É o amor que você tem aí pelo seu filho e segue em frente, né? Certo, Toca o barco. mesmo. Agora, vamos falar sobre a questão da sociedade. Gabi, não tem como a gente não falar sobre isso. Dentro da sua experiência como profissional, mas também como familiar de pessoas que têm aí o transtorno do espectro autista, como é que a sociedade, na sua avaliação, tem trabalhado essa questão? Porque a gente vê ainda que há preconceito não só com a questão do autismo, mas com outros transtornos também. Mas hoje, o nosso assunto falando do autismo, como é que você vê esse olhar da sociedade? A sociedade tem mudado esse olhar? Tem ficado mais atento? Tem respeitado? Como é que tem isso? Está isso? Tá. A gente sabe que existe um movimento. A gente ainda está um pouco lá atrás. Sim. Mas eu sempre falo que a gente tem que olhar as coisas boas também que estão sendo feitas. Com certeza. Né? Então, existe um movimento, sim, da sociedade, mas ainda assim existe um preconceito.
Então, quando a gente, né, entra na internet, a gente começa a estudar sobre assuntos e a gente começa a perceber os relatos das famílias, ainda existe muito preconceito, que as famílias passam no restaurante, que a família passa no shopping, que a família passa na igreja. Sim. Então, até mesmo, eu sempre falo que pra gente quebrar o preconceito, ele nunca vai vir do outro, ele vai vir da gente mesmo. Né? Então, eu tenho famílias que às vezes falam, Gabriela, eu não consigo ir na missa porque ele fica correndo. Tudo bem, vamos num horário que a gente consiga, vamos sentar, vamos numa igreja que seja mais calma e que ele consiga, porque precisa fazer parte dentro daquilo que ele consegue também. Porque daí o que acontece? Às vezes, com medo do preconceito, com o medo daquilo que vai vir, as próprias famílias travam. É verdade. Né? Então, a gente precisa tirar primeiro o nosso preconceito, trabalhar com a gente mesmo, para que a gente enfrente a sociedade. Essa é a maneira com que a gente vai conseguir vencer. Porque aí a gente também está levando conhecimento para a população. Com certeza. Né? É claro que tudo isso é feito, né, de uma maneira terapêutica, né? Porque tem famílias que, Gabriela, eu não vou no restaurante. Eu não saio mais de casa, saio. né? Tem pessoas que não saem. Eu tive um caso de um paciente adulto que nunca tinha almoçado num restaurante com a família. Meu Deus. Mais de 25 anos. Meu Deus. E aí, por que não? Vamos tentar? Vamos fazer esse processo? Sim. E deu certo, funcionou. Tá É vendo? possível. E se não funcionar também, tudo bem. Sim, né? e se não funcionar, a gente muda a estratégia, a gente É. muda o jeito e tá tudo bem. É tão interessante você falar sobre isso, né? Até pra, né? Quem não tem um filho, por exemplo, com transtorno do espectro autista? Meu caso, tem um filho de 4 anos. Pensa, é uma energia o tempo todo, né? Chega na igreja, é girando, correndo, pulando, mesmo não tendo transtorno. Mas ele tem energia, né? Para ali um pouquinho sentado, mas daqui a pouco ele quer ir lá, ele tem curiosidade, tá descobrindo o mundo, né? Eu acho que para nós, como é importante, né? Nós temos um olhar, porque muitas vezes você vê as pessoas ali se incomodando, as pessoas, né, ficam olhando, né? Aquela história que às vezes, mas nossa, não educa essa criança, né? Se fosse meu filho eu faria isso. Gente, para com isso, né, Gabi? A gente tem que parar com isso, né? Porque se fosse seu filho é do seu jeito, mas não é o seu filho, né? A gente respeitar, né? E até brinquei esses dias uma amiga, não vou com meu filho na missa por conta disso, criança também agitada e tal. Falei, mas vai na missa das crianças. Não, porque ele vai ficar agitado. Falei, lá é missa das crianças. E uma vez um padre falou uma coisa tão interessante que aquilo me marcou. Ele falou assim, lá é missa para as crianças, os adultos que se incomodem não vão. Né? E é bem isso, é um momento para elas. E é se inserir na sociedade. E a gente tem que levá-los, porque é só assim que ele vai se adaptar. A mesma coisa a gente. Em alguns ambientes você só vai se adaptar se você for. Então a gente precisa também tirar esse olhar, né? A gente precisa mudar o nosso olhar quanto a essas questões. Sim. Porque é muito fácil, minha gente, você olhar e julgar. Mas quando você estiver ali na pele, você vai ver que não é bem assim, né, Gabi? Sim, e é o que eu falo pros pais. Vocês não precisam fazer isso sozinho. Exatamente. Né? Tem um profissional que vai te orientar. Sim. Isso é importante para a família de vocês. Porque quando a gente está tratando da criança também, a gente tem que levar em consideração o contexto que ela está inserida. Sim. Né? Nos valores, na moral de que aquela família, na educação que aquela família quer dar. Exatamente. Né? Então, existe todo um contexto familiar. E aí a gente trabalha junto nisso. Né? O que é importante para vocês e o que ele consegue dar conta? Isso dá? Então vamos tentar, vamos fazer. Com certeza. Uma pergunta que chega aqui, Gabi, bem interessante. Olá, boa tarde, me chamo Solange, sou educadora. Olha que bacana. Gostaria de um conselho. Sou formada há 2 anos na área de pedagogia. Hoje dou aula para crianças de 6 anos e ouvindo vocês falarem, gostaria de saber qual é a dica da psicóloga para nós, educadores, falarmos isso para os pais. É complicado também, né? Mas de novo a gente volta naquela situação, né? A gente não pode, a escola, o professor, ele não pode ser omisso. E os professores não têm capacitação para dizer o que a criança tem ou não. Sim. Né? Vai Mas fechar o diagnóstico, né? Exatamente, né? Numa reunião, chamar esse pai com essa mãe e indicar para eles os marcos que essa criança ainda não está atingindo e que já seriam esperados para a faixa etária. Né? Uma criança de 6 anos é uma criança que fala muito bem, é típica, né, de desenvolvimento típico, é uma criança que fala muito bem, uma criança que brinca, que se envolve, que corre, né, que está dentro ali do processo, está começando o processo de alfabetização, né? O que está fora aí dessa criança que, tem um alerta? E isso deve ser comunicado aos pais, porque uma coisa também que acontece
Vanessa, é que às vezes o professor ele acha que a família tem que resolver aquilo agora e que a família precisa acreditar naquilo e resolver. Não. Qual é o meu papel? É entender qual é o seu papel, Qual é o meu papel? né? O meu papel é orientar. Quando eu finalizo essa avaliação, oriento esse pai, quem vai agir é esse pai e essa mãe. Eu não posso pegar e, olha, você vai ter que fazer assim. Não. Aqui terminou o meu papel. Terminou o meu papel, a orientação é essa, vamos caminhar junto. Ó, precisa disso, precisa aquilo. Porque existe todo um contexto. Às vezes essa família não tem dinheiro. Às vezes essa família não tem quem leve na terapia. Às vezes essa mãe não está preparada. Às vezes a família tem problemas psíquicos. Então existe uma série de contextos que a gente não sabe sobre essa família. Né? Então, qual que é o meu limite? O meu limite é informar. Enquanto escola, olha, a gente precisa disso, até porque para poder adaptar, a criança às vezes está correndo risco, que é uma criança que, né, é muito agitada, então vai depender do comportamento que ela está apresentando, e isso precisa ser informado para a família. A partir daquele momento, aí a responsabilidade já não é tanto da escola, porque você está informando, então dá-se um tempo para essa família, né? Mãe, e aí? Conseguiu, procurou alguém, a gente já tem alguém aqui para indicar, né? Mas nunca apontar, porque a gente não é especialista para dizer o que a criança tem ou não. Com certeza, até pegar pelo aquele gancho que você deu a dica, né? Do desenvolvimento, né? Exatamente. Que aí tá mais relacionado à área educacional ali, né? Mais fácil, né? É muito mais fácil. Com certeza. Gabi, a gente já tá caminhando pro final, meu Deus, passou tão rápido, Mas eu gostaria que você reforçasse mais uma vez aí pros nossos ouvintes, né? Para que fique atento, até, né, a gente falou, a gente trata disso o mês todo, você principalmente fala disso o ano todo, né, mas nesse mês em especial, em que a gente foca mais nesse assunto, né, que é o mês de conscientização, quais são aí as dicas que você dá para quem está nos acompanhando em relação a sinais e também, né, sobre viver diante de um diagnóstico? Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, né, independente da idade, quanto que essa criança ou esse adulto interage, né, os sinais comportamentais. Então esse corpinho, ele é muito desorganizado, então a gente vê muito mais os flaps, né, que essas crianças muitas vezes têm. Tem uma coisa também que é importante, que são as crianças que se desregulam emocionalmente, então choram muito, né, por qualquer, a gente olha e acha que é por qualquer motivo, mas não é, né? Então se essa criança ela tem uma hipersensibilidade sensorial, né, criança que tapa os ouvidinhos, é uma criança que não veste qualquer roupa, não come diversos tipos de alimentos, isso é importante também, né? A criança que sempre precisa seguir um padrão rígido de comportamento, precisa ser as coisas numa mesma ordem. Isso também a gente precisa identificar e ficar muito atento. Tá? Então são os principais sinais que a gente precisa, né, olhar para isso também. Tá? E em questão à relação de diagnóstico, né, é o que eu falo para os pais e eu sempre alerto. Percebeu? Procure ajuda, não é vergonha para ninguém. Vocês não precisam enfrentar isso sozinho, né? Então, assim, a gente vai aprendendo juntos, porque eu sempre falo para os pais, olha, eu tô vendo o que eu tô vendo aqui, o que vocês me trazem, mas sabe aquele feeling, porque você vive todo dia, isso só você que tem. Sim. E eu preciso aprender isso com você também, para você ajudar eu melhorar o meu trabalho. Então a gente não trabalha sozinho, né? Eu sempre falo para os pais, vamos trabalhar junto, que é assim que funciona. Qual é a dificuldade de vocês? Eu estou entendendo a dificuldade da criança e de vocês. Então vamos tentar ajustar. O que a gente pode fazer, né? Então não demorem para buscar ajuda. Percebeu os sinais, busque ajuda. Procura psicólogo, leve no médico. Gabriela, tá com problema de fala, procure a fono. A fono também vai ajudar a encaminhar para os outros profissionais, para que a gente consiga dar uma melhor qualidade de vida para essa criança. Porque foi como eu falei, essa criança vai crescer. E quanto melhor ela ser tratada agora, ela ser olhada, a gente estimular, melhor qualidade de vida a gente vai ter na fase adulta. Com certeza. E sem lembrar também, né, claro que o nosso tempo aqui é curto, dos direitos, né? Lembrando que as crianças, graças a Deus, têm aí tido seus direitos, tem o cordão de identificação, Sim. tem as vagas de estacionamento, tem os locais adaptados. Fiquem atentos e cobrem, vocês pais,
cobrem das autoridades os direitos e que possam realmente ter aí esses direitos que não é, porque não, é direito e pronto, né? Não tem que se discutir, né, Gabi? Eu sempre falo para os pais assim, pensem, não é direito seu. É direito da criança. Exatamente. E você, quanto adulto, você tem que brigar pelo direito dele, porque você é responsável por ele. Com certeza. Né? E tem que fazer valer. Sem dúvida. Gabi, eu gostaria muito de agradecer você pela presença, por esse bate-papo aí. Claro que vai ter que voltar outras vezes, viu? Tem muitos assuntos, além do autismo, pra gente falar aí. O pessoal sugerindo também pra falar sobre TDAH, que é um assunto legal. também bacana pra gente estar falando. Pra quem quiser encontrar você nas redes sociais, tem algum arroba? Tá, gabrielacruz.psi. É só seguir lá no Instagram. Legal, tem sempre vídeos lá, hein? Tem lives. E só acompanhar o nosso trabalho. Mas já fica também aí o convite para o nosso simpósio de TDAH, que vai ser no próximo final de semana aqui em São José. Para profissionais de educação e saúde. Olha, a gente aprender um pouquinho sobre o TDAH. Ó, tá vendo? Já é a nossa próxima pauta. Gabriela Cruz, obrigada, viu, pela presença e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Até a próxima, obrigada. Com certeza. 1h mais 28 minutos, assim chegamos ao final do programa Abre Aspas nesta segunda-feira, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o programa volta na sexta-feira com mais um tema para você. Excelente tarde a todos, boa semana, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.